Começando mais um DoutorCast, você que está com a gente, acompanhando, de olho nos nossos episódios, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, bom demais ter a sua confiança. Lembrando que o DoutorCast é para você, sim, para a gente esclarecer diversos conteúdos da área da saúde. Já recebemos muita gente incrível, profissionais incríveis aqui no nosso podcast, e hoje com mais uma super profissional. Sou suspeita, adoro quando o time feminino vem em peso aqui, sabe? Hoje estamos recebendo a doutora Vandréa Ferreira, ginecologista. Muito obrigada, doutora, pelo tempo disponível, que eu sei que, a agenda, ela tava, inclusive, na correria, tava numa cirurgia, né? Tava numa cirurgia, acabei me atrasando 10 minutos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar mais uma vez aqui e trazer todo tipo de esclarecimento. Dentro dessa área que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a doutora ainda é uma especial. A gente vai entrar na especialidade. Calma lá, pera lá, sem spoiler, né, doutora? A gente vai chegar lá. Antes eu quero dizer, claro, nossa patrocinadora oficial com a gente, Unimed Volta Redonda, sempre, né? Bom demais. Realização do DoutorCast, vocês já sabem, mas não custa reforçar. Ponto de Saúde e Ampliamed com apoio Falo Mesmo Comunicação. Já tá seguindo a gente nas redes sociais? Instagram, no YouTube, tem na íntegra, tá, doutora? Todos os vídeos lá pra gente maratonar. Já tem muito conteúdo completo no YouTube. E temos também no nosso canal de cortes e no YouTube também os shorts, né? As versões mais curtinhas. Então, os cortes, aquele corte ideal que você pode dar aquela fuçada e encaminhar para alguém que tá querendo ouvir sobre determinado assunto da área da saúde. Segue a gente, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente. A gente quer saber o que vocês querem ouvir, ver e ouvir aqui no nosso DoutorCast. E como este tema, ginecologia, está sempre em pauta, e a gente trouxe, é claro, doutora Vandréa Ferreira para falar especificamente da especialidade dela, que a gente vai entrar lá, né? Não vou dar spoiler ainda, porque primeiro, doutora, eu quero te perguntar, você é do sul do estado do Rio? De onde você é? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou nascida e criada em Barra Mansa. Comecei a faculdade em Vassouras, e vim transferida para a faculdade, para a Unifoa, para Volta Redonda. Me formei em 97 e, na verdade, fiquei em 97 no Rio, fazendo internato, permaneci no Rio até o ano de 2001, quando eu resolvi, eu já tinha feito a minha formação em ginecologia, já tinha optado, já tinha me encaminhado por fazer a videoesteroscopia, que é uma... Eu tô dando spoiler, né? Já contou, é isso mesmo. Que é a sua especialidade, que é esse trava-língua. Videoesteroscopia. Videoesteroscopia. Então, na verdade, a videoesteroscopia é uma paixão, né? Uhum. Na verdade, quando eu estava na minha especialização no Instituto de Ginecologia da UFRJ, no Moncorvo Filho, que é uma grande escola, a primeira vez que eu assisti um exame, eu formei em 97, estou fazendo 25 anos de formada, essa semana. Olha, essa semana, que legal. E em 98 iniciei minha especialização, 99, no ano de 2000 foi a primeira, 99 eu acho que foi a primeira vez que eu assisti, 98, 99, pela primeira vez na minha vida, eu vi pela fresta da porta um exame de videoesteroscopia. E quando eu olhei aquele exame, aquela imagem linda de dentro do útero, eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. E é isso que eu tô fazendo da minha vida. Desde então? Desde. Foi assim, realmente o bate-pronto do amor à primeira vista. Amor à primeira vista. É lógico que ao longo da minha caminhada, quando eu retornei à Volta Redonda em 2001, eu precisei... eu sou ginecologista e obstetra por formação. Uhum. Exerci por muito tempo aqui ainda, dei aula no Unifoa de ginecologia durante 10 anos, e eu fiquei por muito tempo exercendo ainda a ginecologia, dando plantões de obstetrícia,
Então, eu fiquei por muito tempo ainda exercendo as especialidades, né, de base, que são ginecologia e obstetrícia, porque a esteroscopia, a videoesteroscopia é uma área de atuação dentro da ginecologia. Só que eu encaminhei a minha vida para fazer exclusivamente videoesteroscopia. Então, há 15 anos aproximadamente, eu faço exclusivamente videoesteroscopia aqui em Volta Redonda. Na verdade, quando eu voltei em 2001, aqui na região ninguém fazia videoesteroscopia. E eu já estava com emprego como videoesteroscopista no Rio, imagina, né? Com os meus professores da UFRJ que me convidaram para trabalhar com eles. E eu já tinha começado a trabalhar com eles. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma decisão agora na minha vida. Ou eu vou ser mais uma no Rio de Janeiro a fazer videoesteroscopia. Ou eu vou ser a pessoa que vai começar a fazer videoesteroscopia em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, na região sul-fluminense, na verdade. E aí eu escolhi isso. Eu tomei coragem e vim. Decisão difícil, né? Difícil, porque eu já tinha emprego, já tinha o reconhecimento dos meus superiores, que eram professores da UFRJ. Fui convidada a trabalhar com eles, imagina, né? Isso para mim foi uma grande honra. E até chegar para eles e falar assim, olha só, eu vou ter que agradecer o convite, mas eu vou voltar para minha cidade. Na verdade, eu sou de Barra Mansa, mas eu vim para Volta Redonda porque eu enxerguei em Volta Redonda um local com mais possibilidades possibilidade, mesmo, né? na verdade, porque há 15 anos atrás, chegar com um exame novo, né, que até os pacientes não conheciam. Quem precisava fazer uma videoesteroscopia há 15 anos atrás tinha que ir para o Rio, tinha que ir para fora, né, tinha que ir para a capital. E chegar com um exame, e eu, assim, eu era bastante nova, eu tinha uma cara bem nova, né? Tinha uma carinha mais nova, agora eu tô bem mais velha. Imagina, linda. E aí, quando eu cheguei, eu tinha uma carinha muito nova, cheguei com um exame novo, que naquela época eu fazia, era feito sem anestesia, né? Atualmente a gente vai contar essa história, essa evolução aí. Então, chegar num lugar com um novo exame, uma cara nova, apesar de ser da região, ser da cidade de Barra Mansa, então é retornar ao meu local de origem para trazer uma paixão que foi pioneira aqui. Encarou com tudo esse desafio e tá com a gente aqui no sul do estado. Doutor Kersti, eu sempre falo que vai para longe, né? Mas a gente tem a alegria de poder gravar os episódios em Volta Redonda e valorizar os nossos profissionais prata da casa, né? O famoso prata da casa. E é tão bom, doutor, a gente vê muitos casos, eu acho que mais do que eu imaginava, de médicos que saem e voltam. Voltam porque entendem a oportunidade da região, o regionalismo tá ali entranhado, aquela coisa, deixa eu fazer diferente na minha região, deixa eu ser o profissional da minha região, então não ser mais uma no Rio, apesar de emprego, então grandes desafios, mas está aí já há alguns anos. Vamos abrir a portinha lá de trás, vamos puxar esse novelo aí. Me conta essa paixão pela medicina. Quando surgiu? Tem alguém na família? Como é que é? Foi a pioneira também na levantar a bandeira da medicina em casa? Sim. Eu sou de uma família de 7 filhos. Somos 7 irmãos, né? E, assim, filha de comerciantes. Mas sou temporânea, nasci depois de 10 anos. Meu irmão mais velho tem 10 anos acima de mim. E apesar de ser de uma família humilde, de origem humilde, o maior orgulho da minha mãe era que todos eram formados, todos se formaram, né? Mas eu fui a primeira a fazer medicina. Na verdade, eu digo que a minha mãe meio fez uma lavagem cerebral, porque na verdade eu, quando criança, eu já brincava. Quando eu brincava com as bonecas, eu arrancava braço, arrancava perna,
para ver como Era uma funciona. brincadeira diferente. Na verdade, para enfaixar depois, né? Aí quando as pessoas perguntavam, e você? O que é aquela pergunta clássica para criança, né? O que você vai ser quando crescer? Aí minha mãe já falava, não, essa vai ser doutora. Ela já... Ponto. Essa vai ser doutora e... Assim, mas eu já fazia, né? Lembra que tinha um boneco chamado Manequinho? Que apertava... Não, você não vai lembrar. Era um bonequinho que tinha... O pipi tinha um botãozinho para apertar atrás e tinha um caninho. A boneca xixi. não era. Dava mamar. Naquela época era a modernidade. Hoje em dia tem um monte, né? Mas naquela época era a modernidade. E aí a boneca não era minha, era da minha irmã mais nova. Fui eu que estraguei. Viu? Aí, momentos de revelação. Aí eu desmontei a boneca porque eu queria saber como funcionava, né? E parou de funcionar. Da onde vinha esse xixi, né? Entender o mecanismo. Passava ali dentro o negócio. Né? Aí eu, infelizmente, estraguei a boneca, não consegui conectar o caninho que saía da boca para ir para lá. Nunca mais. Então, na verdade, já foi algo já pré-definido pela mãe ali, mas também já vendo esse potencial, né? Enxergando que ela vai ser doutora não só porque eu quero, mas porque realmente ela leva jeito. Ela leva jeito. E aí foi, então, na verdade, na adolescência, conta aí, pensou em outras possibilidades ou realmente aquilo ganhou seu coração? Na verdade, eu sempre brinco com as pessoas, falo, o meu teste vocacional deu artes cênicas. É mesmo, gente, uma outra conta. Mas brincadeira à parte. Eu falei, eu queria ser artista, né? Então, mas acho que eu sou uma boa médica. A medicina é uma arte, né? Então, não... Mas assim, eu sempre brinco com isso, né? Porque a gente acaba... A paixão pela medicina, eu dei aula há muitos anos na FOA, dei aula de ginecologia, e eu era responsável na cadeira de ginecologia pela primeira aula do semestre, que era uma aula sobre semiologia. Na semiologia você ensina o aluno a abordar o paciente, a ouvir a história, a fazer a anamnese, fazer a entrevista, ensina a fazer o exame físico. E eu me sentia muito importante por dar essa aula, porque eu ainda acredito nisso, que na medicina, quando o paciente entra pela porta, você precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o paciente. E quando você faz isso de maneira muito natural, a maneira como o paciente entra pela porta, ele já traz o diagnóstico para você. Então basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E eu costumava falar para os alunos que a gente faz a anamnese, faz a entrevista, a gente colhe com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Acho que deve ter um monte de aluno. Tem vários alunos meus que já são médicos aqui em Volta Redonda, né? Então, assim, e eu acredito que eles talvez se lembrem disso. E que quando a gente colhe uma história, a gente só vai pedir exame complementar, porque complementar vem da matemática, né? Um ângulo que complementa é um ângulo que complementa a 90 graus, né? Uhum. Então, o que é um exame complementar? O que ele vai complementar se você antes não ouviu o paciente? Então, se você não ouviu e não avaliou esse paciente, talvez você peça um exame complementar sem muito embasamento. Uhum. Então, isso é a base da semiologia. Então, eu ficava muito feliz de dar essa aula na FOA para os alunos de ginecologia. Que norteia, talvez, a medicina em tantas outras profissões, mas principalmente essa sensibilidade, que eu acho que é o que enche os olhos de muitos médicos e da gente como paciente ali, quando tem essa percepção de que o médico tem essa sensibilidade, é tão gostoso, né? Eu sei que você imagina, se você também é paciente, né? Sim. Então, como paciente, a gente faz essa análise, e sensibilidade talvez seja o top one, né? Sim. E eu vou lhe dizer mais, assim, eu costumo dizer para as minhas pacientes, assim, eu gosto muito do que eu faço. Elas agradecem, nossa, e quando eu dou alta para as pacientes, porque eu sou ginecologista, mas eu faço um exame
onde os ginecologistas me encaminham o paciente e por fazer exclusivamente a videoesteroscopia, as pacientes retornam ao seu ginecologista de origem. Então, algumas falam... Aí, quando eu vou dar alta, eu falo... tá livre de mim. E às vezes não quer estar livre, né? Tá livre, não, doutora, imagina. Ai, que bom, ai, que ruim, ao mesmo tempo. Mas elas falam... E eu falo para elas assim, eu espero que você não precise mais de mim, mas se precisar, eu estou sempre às ordens, ou se conhecer alguém que precise, eu estou sempre às ordens. E elas falam, nossa, eu gostei muito de ser atendida pela senhora. Que pena, não atende como ginecologista. Aí eu falo, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, desde a primeira vez que eu vi pela fresta da porta. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e não precisasse de pagar os boletos, faria de graça. Faria por amor. E assim, eu espero ter essa força vital todos os dias para continuar ainda hoje. Hoje, eu acabei de sair do centro cirúrgico, depois de 15 anos, eu fiz um procedimento que eu ainda não havia feito. Assim, não é comum fazer o que eu fiz. Mas, e cada dia... E eu estou no centro cirúrgico, eu estou fazendo exame, eu mostro para as pessoas, eu falei, olha que lindo isso. Olha esse útero, que coisa linda. Olha esse cisto. E assim, não, sem ser, assim, isso não é... Uma demagogia, Não é pejorativo, não tem o tom de estar... porque eu acho... Enche os olhos. Para mim é muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito. De verdade. Bom demais, doutora. A gente vê assim o brilho nos olhos, dá para perceber mesmo falando e de forma tão específica dessa área que é a videoesteroscopia. Falei que é trava-língua, mas já treinei um cadinho, ó. Videoesteroscopia diagnóstica e cirúrgica, que foi feita aí pela Febrasgo, que é a federação... o título na área de atuação de endoscopia ginecológica pela Febrasgo, Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Mais fácil, Febrasgo, né? Febrasgo. E também pela Sobracil, que é... Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. São os dois títulos que podem atuar. Que existem no Brasil para a qualificação da videoesteroscopia. Ou seja, os dois que existem, os dois feitos. Até onde eu conheço também, né, gente? Oi? Até onde eu sei também. Porque realmente a medicina é um negócio que... se tiver mais algum título aí, a gente vai... Conta pra também, ela. A gente vai lá e faz a prova. Porque realmente, o médico, né, a gente vê aqui nos bate-papos, não para nunca, né? Como que tá tudo muito rápido. Porque a gente não para de estudar, né? Então... precisa... Eu tô brincando com essa questão do título, porque realmente eu sei que tem o da Febrasgo e da Sobracil, e eu tenho os dois títulos, e assim, eu realmente desconheço outro. Mas se tiver, assim, eu quero fazer. Quer fazer. Faz parte, né? Faz parte. Ainda mais bom. Dentro dessa área, né, que existe a paixão. Aquilo que você falou, né? Se é porque a gente tem boleto para pagar, senão a gente faz só por paixão. Eu acho que quando a gente tem essa definição, é resolvido mesmo, que existe muito amor envolvido ali na profissão. Então vamos entrar especificamente nesta tal da videoesteroscopia, aquilo que te chamou a atenção lá na frestinha da porta. O que é a videoesteroscopia, doutora? A videoesteroscopia é um exame de endoscopia. É uma endoscopia como a endoscopia do estômago. Só que a endoscopia do estômago, o aparelho passa pela boca para enxergar o estômago por dentro. A esteroscopia é um exame de endoscopia do útero. O aparelho passa pela vagina, pelo colo do útero, para enxergar o útero por dentro, ao vivo, em cores, em tempo real. Então a gente tem a imagem da sua casinha, onde você morou 9 meses. Verdade. Ao vivo, em tempo real. Tá, e aí você falou uma hora que há alguns anos atrás, em algum momento você falou que não existia uma sedação.
Enfim, como que a gente pode colocar esse exame feito há anos atrás e hoje, os avanços relacionados a ele? Na verdade, não existe uma indicação sistemática para realizar todos os exames sob sedação, tá? Eu iniciei a realização dos exames em Volta Redonda, consultório, eu fazia sem sedação e hoje, atualmente, na verdade de 2016 para cá, 2016 para cá, eu comecei a fazer os exames com sedação, lá no Hospital da Unimed, inclusive, e aí de um tempo para cá eu passei a fazer todos os exames sob sedação lá no Hospital Unimed, tá? Mas isso não é não são todos os videoesteroscopistas que fazem todos os exames com sedação. O exame pode ser realizado sem sedação. Eu, Vandréia, faço exclusivamente com sedação lá no Hospital da Unimed. Isso hoje, mas em algum momento já foi feito sem. Muito. Essa sedação hoje, ela é uma sedação local? Como que é? Não, na verdade é uma anestesia, uma anestesia venosa. A paciente vai dormir, a gente chama de sedação, mas ela é uma anestesia. É uma anestesia feita com uma droga venosa, e esse procedimento é feito lá no hospital, não demanda internação, mas a paciente precisa ir em jejum, com acompanhante, ela vai entrar na sala de exame, vai ser pego um acesso venoso, essa medicação é feita, a anestesista está na sala e o exame dura cerca de 5 a 10 minutos, a paciente já sai acordada, recebe um lanchinho e é liberada logo após. A gente pede somente para não dirigir e não exercer atividades que requeiram atenção após a realização do exame. Ou seja, eu dou atestado do dia, mas no dia seguinte ela retorna às atividades profissionais normais. Exame rápido. É um exame 5 rápido. 10 minutos. 5 a 10 minutos. E o que eu percebi ao longo dos anos que eu fiz muitos exames sem sedação no consultório. No próprio consultório? No meu consultório. E passei a fazer os exames com sedação no Hospital da Unimed. E eu percebi que eu passei a ter um índice de resolutividade maior com a paciente sedada. Ou seja, pequenas alterações, coisas nem tão pequenas às vezes, tá? Mas algumas situações eu consigo resolver durante o exame, evitando que a paciente seja encaminhada para um procedimento cirúrgico. Além de conforto para a paciente, segurança para a paciente, hospital, e segurança para o médico também, para mim, como médica que tenho responsabilidade sobre a minha paciente. Tá? É um exame que, feito sem sedação, ele é um exame que não é completamente indolor. Então, e dor é uma questão muito pessoal. Varia de paciente para paciente. Varia do dia que a gente está. Às vezes você pode até ter um bom limiar para dor, mas naquele dia você está mais sensível e dependendo, você acaba sentindo mais dor. E isso é muito variável, sabe? Então foi uma opção de trazer mais conforto e segurança para as pacientes, e com isso eu percebi que houve um aumento da resolutividade. Então, realmente otimizou o processo de diversas formas. Eu acredito que sim, otimizei o processo, sim. Após, mesmo sedada, existe algum incômodo? Existe um sangramento? O que pode acontecer? Ou depende muito de cada caso, né? A paciente que às vezes está mais sensibilizada, enfim. A grande maioria das pacientes. Eu sempre faço as orientações pós-exame, né? Pós-exame com analgésico, anti-inflamatório SOS, e após o exame oriento que ela deve ficar de repouso no pós-exame imediato, e não ter relação sexual, nem praia, piscina ou atividade física em 48 horas. Mas dependendo da paciente, eu libero com 24 horas e oriento que ela pode ter uma saída de líquido vaginal com sangue em maior ou menor proporção, dependendo do caso da paciente. Então, existe essa aguinha de sangue vaginal. A dor
Eu posso lhe dizer que, estatisticamente, 90% das pacientes que eu faço o exame não usam nem o analgésico, tá? Porque durante o exame já é feita a analgesia e normalmente é bastante tranquilo. É bastante tranquilo o procedimento. É um exame invasivo demais? É um exame invasivo. Ele é uma endoscopia, né? Diferente da ultrassonografia, do raio-x, da ressonância, da tomografia. Esses são exames de imagem. Exames... Por fora. Na verdade, são exames de imagem, onde são geradas imagens que são levadas à interpretação do radiologista ou do ultrassonografista. A esteroscopia é um exame que não interpreta, ela interpreta a imagem ao vivo, em cores, em tempo real, como eu disse. Então, a gente vai ter a visualização direta da cavidade uterina. A cavidade, não só da cavidade uterina, mas de todo o trajeto, o canal cervical, cavidade uterina e entrada das trompas. Então, tem as indicações específicas para a realização da esteroscopia. Tá, então vamos entrar nessas indicações, né? Quando eu preciso, quando eu devo fazer esse exame, que hoje em dia eu acredito que seja bem demandado pelo diagnóstico, né? Pelo tanto que ele mostra. Né? Vamos entender um pouquinho aí as indicações, mas antes já seguiu a gente na rede social, no nosso canal do YouTube, já se inscreveu, maratone lá os nossos conteúdos, nós temos os vídeos todos completos, mas temos também aqueles curtinhos maravilhosos. Ah, não tô sem tempo, né? Ou seja, todo mundo, ninguém tem tempo, né? Mais hoje em dia, né? Eu sei como é que é, então vê os curtinhos. Rapidinho, vê aquele conteúdo que chama a sua atenção, encaminha para alguém, compartilha, curte, comenta, deixa a sua sugestão de tema, sugestão da ginecologia e obstetrícia, sempre muito pedida aqui pra gente, sempre gerando muitos questionamentos, e você pode colocar lá a sua consideração sobre esse vídeo e sobre outros e o que você quer ver no DoutorCast. A gente sempre fala, DoutorCast é para você, lembrando nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda, sempre com a gente em todos os conteúdos. Hoje a gente está batendo um papo com a doutora Vandré Ferreira, ginecologista e obstetra, atuando já há quantos anos, doutora, nessa área especificamente? Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, com videoesteroscopia diagnóstica e cirúrgica. Bom, estamos aqui entendendo um pouquinho esse exame maravilhoso e vamos avançar agora para indicação, doutora. Quando esse exame é indicado, para quem ele é indicado, tem uma idade, né? A mulher, a partir de determinada idade, tem que fazer, toda mulher. Explica pra gente. Deixa eu falar da contraindicação primeiro. Sim, importantíssimo, né? O que acontece? A contraindicação para fazer esteroscopia é estar grávida. Na verdade, ela já foi uma contraindicação absoluta e atualmente ela é uma contraindicação relativa, que a gente diz, porque a esteroscopia evoluiu, em alguns casos até para fazer algumas vezes em situações muito especiais em pacientes grávidas. Eu nunca fiz, tá? Mas eu coloco ainda como uma contraindicação a paciente estar com suspeita ou grávida, tá? Só por curiosidade, qual seria essa indicação na gestante? Que deve ser bem pontual, né? Pois é, bem pontual. Por exemplo, a retirada de um DIU. A paciente engravidou e o DIU tá ali. Ai, meu Deus, a gente vê esses casos, né, doutora? Eu faço parte de um grupo internacional no WhatsApp, que é só de esteroscopistas, e o administrador do grupo, ele é o Sérgio Raimovic, que é da Espanha, e ele é um dos grandes nomes. A esteroscopia tem um campo muito fértil na Espanha, né? Então, eu sempre que posso, fui ao congresso nesse último que teve antes da pandemia. E o Sérgio Raimovic, ele manda uns vídeos assim que você fica... Inacreditável. Meu Deus, assim, né? Então, num desses vídeos que ele mandou, né? Por isso que eu tô dizendo, já foi uma contraindicação absoluta. Hoje existe essa contraindicação relativa. E nesse momento que eu falei para você, eu lembrei do vídeo que eu recebi no WhatsApp do próprio Sérgio. Então, são esteroscopistas do mundo inteiro, tá? Que participam, são dois grupos, um em espanhol e um em inglês. Eu participo do grupo em inglês, mas ele envia, por exemplo, ele
acabou de publicar um artigo de atualização e ele manda no grupo. Antes mesmo de outras pessoas de publicar, entendeu? E aí, que privilégio, isso é muito legal. né? E aí, o que acontece? Quando ele mandou essa imagem, por isso que eu falei disso, eu falei, é uma contraindicação, aí eu lembrei da imagem dele mostrando ele tirando um DIU por trás de um saco gestacional, aí eu pensei, meu Deus. Através da esteroscopia. Então, a esteroscopia, ela pode fazer um procedimento de retirada, porque ela não é só uma imagem, então. Não, ela é dinâmica. Eu consigo, porque por isso que eu tô te dizendo que quando eu fazia o exame sem a sedação, eu meio que era espectadora e tinha uma pouca disponibilidade para fazer alguns procedimentos, porque eu tenho acesso dentro da cavidade com uma pinça para fazer alguns procedimentos. É lógico que isso é cultural, até porque na Espanha eles fazem muitos exames sem sedação, tá? Na Europa, a maioria dos exames eles são feitos sem sedação. Não é uma cultura mesmo, né? A sedação, de E, na modo verdade, geral. o sistema de saúde europeu, ele é público. A paciente não tem muita escolha, né? Então, assim, isso é meio polêmico, tá, E gente? aí, sim, polêmico. a gente vai num outro campo, né? Eu vou na... Sim, dá pra... Porque você tá olhando de forma mundial, né? Então, o que tá acontecendo e tem que acompanhar mesmo. Porque por outro lado, alguns avanços começam a chegar lá e daqui a pouco vem para o Brasil. Então, tem que estar de olho em tudo, né, doutor? De olho em tudo. Então, na verdade, nesse caso pontual, faz essa retirada de um danadinho, de um DIU que estava lá com a gestação. A gente vê uns casos assim, né? Quando o neném nasce, aí coloca... Mas assim, deixa eu ser bastante clara com isso. Porque a gente vê pacientes que engravidaram com DIU e necessariamente não tem que tirar o DIU. O DIU é retirado depois. É verdade. Sai agarradinho na placenta. Essa fotinha do DIU na mão do neném é mentira. Porque ele normalmente vem agarradinho na placenta. Não existe uma indicação, engravidei com DIU, eu vou fazer esteroscopia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele apresentou um vídeo, apresentou um caso muito específico que precisou ser retirado. Sim. Tá? E a outra contraindicação, voltando para a contraindicação, é infecção pélvica, infecção uterina ativa, aguda. Isso é uma contraindicação absoluta. Por exemplo, quais tipos de infecção que a gente pode... Endometrite aguda, saindo pus de dentro do útero. Entendi. Extremamente infeccionado, não dá para realizar. Existe a possibilidade de tratar isso e depois realizar? Sim, com certeza. É isso que a gente faz mesmo. Entendi. Agora, e aí a indicação, as indicações. Toda e qualquer alteração dentro da cavidade uterina, ela pode ser a indicação de videoesteroscopia. Quais são essas indicações? Normalmente, você vai ao seu ginecologista, ele pede uma ultrassonografia, na maioria das vezes. Essa ultrassonografia pode vir alterada e ele encaminhar para fazer uma videoesteroscopia. Deixa eu explicar como eu explico para as pacientes, isso, que aí você vai conseguir entender melhor. Visualizar. Eu costumo dizer para as pacientes que imagina que o útero é como se fosse essa sala. A gente tem a porta de saída e a gente tem o corredor, certo? O corredor, imagina que quando a gente coloca o bico de pato, eu vejo o colo do útero. Na verdade, eu estou colocando o bico de pato lá no corredor. O bico de pato, só pra gente entender, é aquele equipamentozinho que quando coloca para fazer o preventivo. Ele expande, Então, quando coloca na vagina, a gente vê o colo do útero. Imagina que a vagina é o corredor e o colo do útero a gente abriu o corredor com o bico de pato e eu tô olhando diretamente para a porta da sala, que é o colo uterino. Eu quero passar pelo colo uterino, quero passar por essa porta. Ali na frente tem uma recepção. A gente vai passar pela recepção. A recepção é o canal do colo do útero. E quando eu chegar nessa portinha que dá acesso à sala, a sala é o interior da cavidade uterina. Imagina que tanto a recepção dessa sua sala quanto a sua sala propriamente dita estão vazias de móveis.
elas estão somente forradas de carpete. São aqui dentro da sala. Esse carpete, lá da sala de recepção, é a mucosa endocervical, é a mucosa do canal cervical. E esse carpete aqui dentro da sala se chama endométrio. Então, toda e qualquer alteração endometrial, existe indicação de avaliação pela esteroscopia. Isso pode ser evidenciado pela história clínica, que o seu médico olhou a sua história, às vezes somente pela história clínica, às vezes um sangramento uterino anormal, aquele escape que você tem mesmo usando o anticoncepcional, você troca o anticoncepcional e continua, sabe? E às vezes dor para ter relação, isso eu tô falando só de indicações clínicas, tá? Dor para ter relação, que às vezes a ultrassonografia vem inocente, vem sem alteração nenhuma, sangramento para ter relação, e além das alterações de ultrassonografia, como por exemplo, espessamento endometrial, pólipo endometrial, miomas submucosos. Agora continue imaginando essa sala aqui, forrada de carpete, e a gente tem a parede da sala. A parede, o tijolo da sala é a parede do útero. Apesar de quando eu entrar por essa porta, eu olho a sala e vejo o carpete, eu consigo avaliar o carpete em cima de... E lembrando que em cada ponto da sala, quando eu entrar pela porta, em cada ângulo dessa sala, direito e esquerdo, eu tenho a entrada das trompas. Eu tenho a entrada da trompa direita, eu tenho a entrada da trompa esquerda. Só que eu não enxergo através do carpete. Eu não enxergo através do tijolo da parede, mas se existem alterações como miomas, por exemplo, que nascem no tijolo da parede e crescem, empurram a parede para dentro da sala, a esteroscopia também está indicada nesses casos, para a gente avaliar o quanto essa parede está sendo empurrando para dentro da sala. Quanto esse carpete está alterado por conta... E na verdade o carpete, ele é dinâmico. Ele imagina que esse carpete, o endométrio, é a camada que reveste o útero por dentro, e quando a gente está quando a gente vai menstruar, esse carpete ele descola, esse endométrio descola, sai junto com o sangue, e quando ele está saindo, um outro carpete está sendo formado. Então, quando você está no período fértil, à medida que você menstruou, esse carpete afinou, ele vai crescendo, crescendo. Então, ele é dinâmico. Ele é dinâmico, ele é lindo. Então, quando você está próximo de ovular, ele tem características muito diferentes. E, ao contrário, na menopausa, esse carpete está muito fininho. Nas alterações hormonais, ele pode estar muito mais grosso do que o normal. Então, ele é muito dinâmico. Tá? E essas observações são muito... cada glândula, é um vaso sanguíneo, é a espessura desse endométrio. São muitos detalhes, assim, que a gente consegue ver ali. Então, na verdade, a indicação para esse exame é muito ampla. Vai muito dessa percepção do ginecologista obstetra que encaminha, porque determinados exames são aqueles primeiros exames, né? Como você disse, vamos fazer uma ultrassom. E aí, às vezes, as queixas continuam, porque aparentemente as coisas não foram mostradas, avança para um ou outro exame, mas para ver de forma clara a vídeo, já tem o nome, né, do vídeo, né? Eu já sou suspeita, porque a gente ama um vídeo aqui, né? Mas é que o vídeo tem essa possibilidade mesmo, e não é qualquer vídeo do lado de fora. É um vídeo lá dentro que mostra de forma muito detalhada. Eu acho que é o grande diferencial do exame. A câmera tem um aumento de 20 vezes, né? Então, a gente vê a cavidade uterina de forma muito ampliada. A gente consegue ver esse endométrio, as glândulas do endométrio, os vasos sanguíneos. A gente consegue ver de forma bem detalhada mesmo. Eu fico com vontade, toda vez que eu saio daqui, eu fico com vontade de pesquisar tudo sobre... Entrar no Google lá e colocar. Dá um Google, bota lá videostereoscopia, endométrio. Endométrio, quero ver. Bota endométrio normal, né? Primeiro, depois você vai evoluindo para as patologias. Que aí a gente vai tendo pós no Google, pós no DrCast, né? Além do Grey's Anatomy. Isso aí. Mas então as indicações são muito, muito amplas, né? Muitas possibilidades
de identificar alterações? Sim, por exemplo, uma outra indicação é infertilidade. Paciente de infertilidade, seja na pesquisa da infertilidade, foram feitos todos os outros exames, não viu nada, pode fazer, tem indicação de fazer, o seu ginecologista vai avaliar a indicação de fazer a videoesteroscopia para fazer a avaliação endometrial, né? Outra indicação, por exemplo, que eu vejo muito e com muita frequência paciente que estava grávida, foi submetida, perdeu o bebê, teve um abortamento espontâneo, precisou fazer uma curetagem e logo depois dessa curetagem, essa paciente ficou tentando engravidar e não conseguiu mais. Eu tenho tentado reforçar isso junto aos médicos, né? De que vale a pena, logo depois uma paciente que sofreu um abortamento espontâneo, que precisou fazer uma curetagem, seja uma curetagem ou uma aspiração manual intraútero, né? Que é uma outra modalidade de esvaziamento uterino, essas pacientes, elas necessitam de uma avaliação, principalmente se elas quiserem engravidar. Porque é muito comum, depois desse procedimento às cegas, que é a curetagem e a aspiração, as cegas que eu digo porque o médico vai esvaziar o útero com um aparelho sem olhar. E aí, o que pode acontecer? Tem pacientes que têm propensão a fazer aderência no útero. Então, normalmente, eu tenho orientado os médicos para que... Eu vou até gravar um vídeo mesmo para pessoal, falando sobre isso, da importância de se realizar a esteroscopia logo após, no mês seguinte, de preferência, a realização do esvaziamento uterino, seja por curetagem uterina, seja por aspiração manual, pela possibilidade da gente prevenir essas aderências, porque se a gente entra na cavidade uterina no próximo mês que foi realizado esse procedimento, essas aderências elas estão mais frouxas, mais fáceis de serem resolvidas mesmo, sabe? De soltar, porque a aderência vem do nome mesmo, né? Ela adere, é isso? O útero, as camadas, elas se colam, como é que é? Imagina de novo a sala como forrada de carpete, só que imagina que essa sala normalmente, aí como está a sua sala, dentro de você agora, não tem ar, certo? Fechadinho. O carpete do teto está encostando no carpete do chão. E quando você está grávida, a cavidade abre. E quando você tem um abortamento, a gente raspa esse carpete. E o que acontece? Isso pode, entre essa parede e a outra, podem formar aderências. Então, imagina que quando essa parede, a útero é uma cavidade virtual, não tem ar dentro, quando você está grávida, ela deixa de ser virtual. Aí, quando você vai fazer o esvaziamento, você raspa e ela continua fechada. Então, existe uma chance de, como ela vai manter fechada, dessa parte que foi raspada em cima, raspada embaixo, ela grudar, fazer uma aderência mesmo. E quando a gente faz o exame logo no mês seguinte, na menstruação seguinte, a gente encontra essas aderências mais frouxas, a ponto de porque para fazer a esteroscopia, de novo, a cavidade que era virtual, eu coloco o soro fisiológico dentro do útero e essa parede, ela distende, ela abre, para a gente enxergar dentro do útero. Então, é mais fácil de resolver. Fica ainda está mais soltinho. Isso. E o próprio exame vai fazer vai facilitar a resolução disso. Isso aí. Muito legal. Agora, uma coisa interessante, doutora, que você falou, que você vai gravar inclusive um vídeo, né, para falar, que eu acho que é super válido. A gente é do vídeo e esteroscopia não é à toa, mas é porque essa parceria com os médicos. Fala um pouquinho disso, né? Você é ginecologista e obstetra, atuou em áreas diversas antes de se dedicar ao seu primeiro amor aí, que já está há 15 anos, mas precisou atuar por muito tempo também, né? Naquele começo que a gente não tem como ainda escolher e precisa entender o público, o ambiente. E hoje você conta com a ajuda desse time, desses parceiros médicos para essa indicação. Como
que é a abertura disso? Se isso melhorou ao longo dos anos, essa indicação, a relevância desse exame e essa parceria mesmo, porque eu acho que a medicina, isso sempre a gente está falando aqui o tempo inteiro, como que a medicina ela é uma profissão parceira um do outro, né? Como que a gente precisa, como que os médicos precisam um do outro o tempo inteiro, e não é diferente quando a gente fala de videoestereoscopia. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, né, que quando eu vim para Volta Redonda, eu retornei à Volta Redonda fazendo estereoscopia. Não que você seja obrigado a fazer exclusivamente videoestereoscopia, mas foi uma opção minha fazer exclusivamente videoestereoscopia para mostrar para o colega ginecologista que você está me encaminhando a sua paciente e eu vou fazer o procedimento, vou fazer o diagnóstico. Se precisar fazer um procedimento cirúrgico, eu vou resolver a paciente e eu vou devolver a sua paciente. E vou te devolver. Eu faço, resolvo o que me cabe e devolvo. Exato. A paciente é sua. Mas isso assim, tem outras pessoas que fazem ginecologia e fazem estereoscopia. Mas essa foi uma opção minha. Uma opção minha. E no início, quando eu vim para cá, existia uma desconfiança muito grande, né, sobre isso. E eu fui, assim, eu fui muito persistente. Eu fui a cada consultório, pessoalmente, falar, olha, eu tô aqui pode me encaminhar. Para somar. Pode me encaminhar e assim, eu explicando exatamente isso, né? A questão ética precisa ser muito bem esclarecida, sabe? Porque sempre alguns colegas que estão assistindo vão saber do que eu estou falando, porque eu normalmente, quando eu preciso fazer alguma coisa, no começo com mais frequência, hoje eles encaminham e eu consigo ter uma liberdade maior. Por exemplo, identifiquei uma inflamação, uma infecção durante o exame e eu já faço a receita do antibiótico e você já usa o antibiótico antes de voltar no seu médico. Mas antes, quando eu comecei, eu ligava para todos eles, olha, eu estou aqui com a sua paciente assim, assim, assado. E precisava dessa validação, né? Posso prescrever? E hoje com mais tranquilidade. Alguns casos, e esse contato, esse canal direto, ele é muito frequente. E quando eu preciso, eu ligo, eu falo, eu pergunto o que você quer que faça. Então, esse link de confiança, para mim, é muito importante e passa pelo crivo da ética mesmo. Tá? Então, assim... E é o esclarecer, né? O deixar claro, o combinado não sai caro. Realmente é o esclarecimento de, olha, é assim, né? Eu acho que vale muito esse trabalho que talvez no início foi até meio exaustivo, né? De explicar, mas gerar essa confiança do médico parceiro é essencial. Não vou tomar a sua paciente. Nas entrelinhas, né? Não vou tomar a sua paciente, a minha área é outra. Pelo contrário, estou aqui para ajudar, para somar, agregar, ajudar, resolver aquilo que me cabe, né? Com a sua paciente. Então, isso é muito bacana. Perguntei porque eu imagino no começo as resistências, mas acredito, também quero crer que isso avançou e que isso melhorou, né? Afinal, são alguns bons anos, né, doutora? Sim, né? cabelos brancos. Imagina, doutora. Agora, quando você fala assim, que entrou na parede, entra no útero, né, e a nossa casinha linda, maravilhosa, e a gente fala do endométrio. Esse exame, ele olha só para o endométrio ou ele consegue avançar e olhar outras partes, assim? A recepção, acredito que sim, né, que também é uma parte importante. A recepção, sim, com certeza. A passagem, a porta, algumas vezes eu preciso fazer uma avaliação específica da porta que se chama orifício interno. E a cavidade uterina, a sua sala e o seu carpete, o seu endométrio. Eu consigo, como eu disse, algumas alterações do tijolo da parede, elas são vistas quando essas alterações empurram essa parede para dentro da sala. Então, prioritariamente são alterações do carpete, do endométrio,
mas eu posso ver alterações da parede também e da entrada das trompas. Eu posso sugerir se as trompas estão abertas ou não. Isso é importante para a fertilidade, o que não substitui um outro exame trava-língua chamado... Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome dele. Esterossalpingografia. Não, esse não sabia não. Não, esterossalpingografia é um exame Essa minha pós no DrCast ainda não me mostrou. Não, coloca um contraste aqui dentro da sala, esse contraste, imagina que tem uma janelinha de cada canto superior da sala, e esse contraste passa para ver se a trompa está aberta ou não. Esse exame não, porque já é uma área mais específica. É um outro exame que é uma interpretação de imagem também. É tipo quando eu digo interpretação de imagem, eu falo de que não é a imagem ao vivo em cores em tempo real, tá? Então é um outro exame. As pessoas confundem muito esterossalpingografia com esteroscopia. Mas na esteroscopia a gente consegue ver a entrada das trompas, se tiver algum pólipo, a gente consegue resolver também. Tá, aí vamos entender o que pode ser feito, porque não é só a imagem, né? Então, na verdade, você pode ainda fazer alguns procedimentos. Que procedimentos podem ser feitos? E aí me vem à mente a biópsia. Sim, biópsia. A biópsia, né? Como que a gente fala da biópsia? Fiz a biópsia. Eu não sei se hoje em dia eu que estou escutando mais ou ficou mais comum mesmo esse exame. E quais outros exames podem ser feitos? Primeiro fala da biópsia. A esteroscopia, ela avançou 50 anos em 5 meses, quando um cara chamado Stefano Betocchi, que eu tive a oportunidade em um congresso de ter aula com ele, o cara, ele modificou o equipamento da esteroscopia, ele transformou uma ótica que era de 4 milímetros e uma ótica para 2,1 milímetro e fez... Eu queria ter sido esse cara, porque ia estar lá meu nome no aparelho, que todo mundo usa no mundo inteiro, porque Chique. O instrumental que a gente usa para fazer esteroscopia se chama instrumental de Betocchi. E o cara otimizou ele deu um grande salto na esteroscopia, porque a esteroscopia era só olhar, tanto que a gente chamava de esteroscopia, porque a gente olhava diretamente na ótica, dentro da cavidade uterina. Não tinha a câmera. A gente não, porque quem é mais velho, tá? Na década de 70, quando o exame chegou no Brasil. Seja justa, né? O meu professor, Afonso Loyola, da UFRJ, ele chegou a fazer o exame olhando direto na ótica. E aí veio o advento da videoesteroscopia, que é uma câmera que acopla na ótica, tá? Então esse cara, o Stefano Betocchi, ele fez a esteroscopia dar um grande salto. Primeiro porque a ótica diminuiu de tamanho. O aparelho de 5 milímetros que você entrava pelo colo do útero só para olhar o útero e não podia fazer mais nada, você só podia ver e ficava impotente. Com vontade de fazer alguma coisa. O que vou fazer? Aí o cara, na década, acho que foi idos de ano 2000, não tem muito tempo isso, tá? Ele deu um grande salto na esteroscopia e criou o instrumental de Betocchi, que é um instrumental onde eu consigo passar. Eu olho, eu consigo olhar, eu estou assistindo na televisão, eu estou vendo a imagem de dentro do útero e com um aparelho muito fino eu consigo passar uma pinça e eu consigo, ao mesmo tempo que eu olho, mexer dentro do útero. Eu consigo biopsiar diretamente. Então foi o grande salto da esteroscopia e ele inaugurou uma nova era na esteroscopia chamada See and Treat, que significa ver e tratar. Porque antes só podia, era just see. Only see, sei lá. Então era somente ver. E ele inaugurou uma era na esteroscopia quando ele criou o instrumental dele. E com isso dá para fazer a tal da biópsia. O que é a biópsia? A biópsia é a retirada de um fragmento deste carpete, na maioria das vezes desse carpete, tá? Imagina de novo, eu vou sempre falar na sala, imagina essa sala forrada de carpete e a ultrassonografia mostrou que cresceu uma bolinha nesse carpete. Isso é o mais comum, tá? Chama-se pólipo endometrial.
E aí eu entro pela sala, eu estou olhando através da porta e a minha pinça consegue chegar, dependendo do tamanho durante o exame, do tamanho, da localização, da base desse pólipo, eu consigo durante o exame ir lá e retirar. Todo o material que é retirado, todo o material que é colhido é encaminhado à biópsia. As pessoas têm muito medo de biópsia, né? Porque normalmente relacionam a biópsia a câncer. E a biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia, porque não a maioria dos pólipos, por exemplo, 99,6% dos pólipos não tem nada a ver com câncer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que retirar esses pólipos. A gente precisa tirar um fragmento desse carpete, mesmo que, vamos supor, a paciente está querendo engravidar e eu preciso avaliar, porque eu consigo ver a parte hormonal da paciente. Durante o exame, esse carpete mostrando glândulas, vasos, eu consigo avaliar, nossa, ela está mais perto ou mais longe da ovulação. Eu consigo, com a biópsia, constatar, eu mando para o laboratório e o meu patologista vai lá dizer assim, ela está compatível com a fase do ciclo que ela está. Ou não está compatível, então tem um gap hormonal aí. Então isso que a gente... Não é só o câncer, dá para ver muita coisa, né? A biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia. E a gente, normalmente eu quebro esse medo das pacientes, porque quando fala biópsia, realmente, nossa, pediu a biópsia. Nas pacientes mais velhas ainda mais, né? Nas pacientes menopausadas, porque acham que realmente estão com câncer, né? Mas é um nome que assusta as pacientes, sim. Agora, quando você fala do pólipo, por exemplo, e aí essa biópsia, né, essa pinça, ela tira todo esse pólipo ou ela tira um fragmento dele e uma outra cirurgia vai tirar o pólipo? De novo, vamos voltar para a sala. A gente tem a porta ali. Aqui está a sala. Imagina esse carpete aqui e tem uma bolinha que cresceu. Imagina que essa bolinha, ela é do tamanho dessa cadeira aqui. Tá? Uhum. Essa cadeira passa pela porta? Então, provavelmente durante o exame eu vou conseguir retirar essa cadeira da sala. Imagina, essa mesa passa pela porta sem desmontar? Não passa. Então, talvez a mesa eu precise levar para fazer um procedimento cirúrgico, para que eu, no centro cirúrgico, eu desmonte, fragmente essa mesa para retirar pela porta. Talvez eu tenha que alargar essa porta para poder fazer com que toda essa mesa aqui possa ser retirada. Eu falo essas coisas, fica parecendo maluquice minha, né? Mas eu acho que é a maneira didática, mais... eu acho que fica termo uma de professora. Fica uma maneira mais fácil de mais lúdica entender. Da gente compreender, né? Ainda mais olhando assim de forma leiga. Não sou tão leiga mais, já falei que eu tenho após no DrCast, mas é muito mais fácil, né? Pra gente compreender. O instrumento, ele é só essa pinça ou existem outros? Instrumento de raspagem, instrumento disso. Tem N agora possibilidades. Tem pinça. Para fazer o exame, a gente usa basicamente pinça e tesoura, tá? Eu posso ir com a tesourinha e retirar a base, resolver algumas situações, né, durante o procedimento diagnóstico. O procedimento cirúrgico, ele tem uma variedade maior de instrumental. Na verdade, a gente usa energia, a gente corta e cauteriza. Né? Cauterizar é queimar ali, é isolar aquela área? Como que é? A gente escuta tanto, né, do cauterizar. Cauterizar. Na verdade, quando eu falo em cortar e cauterizar, eu estou dizendo que eu vou cortar, mas ao mesmo tempo que eu corto com o equipamento que eu utilizo, e hoje a gente utiliza um meio de energia mais moderno que se chama bipolar, que é um meio de energia que corta e cauteriza ao mesmo tempo. O monopolar também corta e cauteriza, mas o bipolar com um pouco de segurança. Uma segurança, são métodos parecidos com tecnologias, o bipolar é um pouco mais avançado, tá? Mas quando eu digo que corta e cauterizo, é que eu, ao mesmo tempo que corto, eu já fecha, né? Já fecho os vasinhos. Tá? Entendi, já lembrei de alguma imagem que eu já vi isso, né? É a medicina avançando. Agora, geralmente, quais são os casos antes de eu continuar?
Já seguiu a gente na rede social? Não, você é chata mesmo, né? Mas é porque lá a gente tem tudo, várias especialidades falando sobre temas diversos. Compartilhe, curta, tá bom? Acompanhe a gente, porque é muito importante a gente saber se você tá curtindo nosso papo aqui hoje com a doutora Vandré Ferreira, ginecologista e obstetra, falando de videoesteroscopia. E olha, tô surpresa com as possibilidades de coisas, de tratamentos, do que pode fazer esse exame, que às vezes a gente fala, é para isso, a gente acha que é só para biópsia, a gente acha que é só para olhar, e olha quanto papo a gente já falou especificamente, bom demais. Agora eu tô entendendo por que seus olhos brilharam, doutor. É porque é lindo. É porque é lindo, entendi. Quando a gente fala desse exame específico, e aí a gente falou das indicações, o que mais a doutora percebe ao longo dos anos de casos, do que você vem reparado, Aline? Realmente a infertilidade é um tema que recebo muito ali as pacientes nesse sentido, ou é algo bem diverso, assim, bem Endometrite. Amplo? Endometrite, que é endometriose? Não. Endometriose é uma alteração do tijolo da parede, é do tijolo para fora. Mais ali, né? Tá. Então vai afetar os órgãos, as salas adjacentes. Entendi. É a parede do outro lado. Isso. Existe um tipo de endometriose do tijolo da parede que se chama adenomiose, que a gente também pode suspeitar e avaliar pela esteroscopia. Tá. A endometrite, que parece com endometriose, mas não é, porque o sufixo ele é diferente. Ele vem do endométrio. Por que chama endometriose? Endometriose é a presença de células, de pedaços desse carpete fora do útero. E esse carpete vai estar sofrendo as mudanças como se estivessem dentro do útero, só que estão fora do útero. Por isso causam dores assim. Então, quando eu falo de endometrite, voltando para endometrite, imagina que o sufixo itis significa inflamação, infecção, né? Então, endometrite é uma inflamação do endométrio. Quando eu entro pela porta, eu olho para esse carpete e ele está cheio de pontinho vermelho. Ele está com alguns micropólipos. E endometrite é uma entidade dentro da esteroscopia que, às vezes, a paciente tem apenas suspeição clínica. Ou, às vezes, nem isso. Ou, às vezes, a paciente está buscando uma causa para a infertilidade, não deu nada, nenhuma alteração nos outros exames, ela vai fazer uma esteroscopia e está lá a endometrite. A endometrite é uma doença também silenciosa. Ela pode dar um sintominha que pode ser confundido com várias outras coisas. Ela não aparece na ultrassonografia, não aparece no preventivo. Ela só vai ser vista na esteroscopia e confirmada pela biópsia também, tá? Com um exame mais específico. E a endometrite, ela é muito comum e ela causada... Antigamente a gente acreditava que era causada só por bactérias sexualmente transmissíveis e hoje a gente já sabe que bactérias da própria flora vaginal, como Gardnerella, bactérias de Escherichia coli, algumas bactérias intestinais por conta da proximidade anatômica, sabe? Podem causar endometrite também. E às vezes é a única causa de infertilidade da paciente. Quantas vezes que eu já tratei endometrite e a paciente engravidou logo depois? O tratamento é feito com antibiótico, sabe? E a endometrite a gente não consegue diagnosticar nos outros exames. A gente só vê na esteroscopia. E aí as pacientes, como eu disse, com causa de infertilidade, vão fazer o exame e está lá a endometrite. Ou então aquelas pacientes que vão fazer, apesar de não ser um protocolo internacional, a realização de esteroscopia em todas as pacientes que vão fazer a transferência de embrião, por exemplo, a paciente está fazendo um tratamento de fertilidade, ela vai, congela o embrião e ela vai transferir o embrião. Não é um protocolo internacional ainda que que todas as pacientes sejam submetidas à videoesteroscopia. Mas o que, na minha prática, eu vejo é que algumas pacientes são submetidas à transferência do embrião
E, às vezes, depois dessa primeira falha de que não houve a positivação do beta-HCG, não ficou grávida, aí vamos fazer, aí tá lá a endometrite. Podia ter visto isso. Mas entenda, ainda não é um protocolo internacional. Aham. Existe uma controvérsia a respeito de tornar isso um protocolo, tá? Por quê? Várias questões? Várias questões, eu acho que mais a questão econômica. Entendi. Enfim, para incluir isso, eu acho né? que o diagnóstico da endometrite também, o diagnóstico ele é mais visual, o diagnóstico laboratorial não é tão, ele tem um índice de falso negativo grande, então existe uma controvérsia aí. Talvez mais delicado nesse sentido. Isso, Então, mas assim, não é um protocolo internacional ainda realizar a esteroscopia videoesteroscopia antes de transferência de embrião. Uhum. E hoje os tratamentos de fertilidade eles estão se tornando cada vez mais comuns, né? Então, a busca pelo aumento da efetividade desses tratamentos, né? Então, você quer fazer um tratamento, você vai lá, congela os seus embriões e você quer a taxa de sucesso, ela pode ser melhorada se a gente tiver uma boa avaliação desse endométrio, sabe? Uhum. Então, esse é um dos casos mais procurados, de melhor identificação com esse exame. A endometrite. Assim, eu tenho que tomar... Acho que a gente precisa tomar muito cuidado para eu não entrar na seara, na área da fertilidade. Eu não sou especialista em fertilidade, eu não sou fertileuta, não sou especialista em reprodução assistida, tá? Eu tô trazendo aqui dados tanto que eu estou dizendo que não é um protocolo internacional a solicitação desses exames da videoesteroscopia previamente à transferência de embrião, mas na minha prática eu vejo muita endometrite, mesmo. E relacionado às vezes também à infertilidade em algum momento, né? Certeza. Dificuldade de Porque a inflamação, imagina esse carpete inflamado. Impede, né? Completamente. Na verdade, a endometrite ela pode tanto dificultar a fertilização, além do que, quando você tem endometrite, provavelmente você tem alguma inflamação das trompas também, interna. Ele pode ele pode causar dificuldade para engravidar. Se você consegue engravidar, a endometrite pode aumentar a chance de abortamento. E quando você consegue levar a gestação mais para frente, essa endometrite pode aumentar a chance de parto prematuro. Nossa. Ela dói? Pode doer. Às vezes você tem queixas, por exemplo, uma paciente que, nossa, porque é comum, existe um tipo de cólica menstrual que se chama dismenorreia primária, que é a cólica autorresolutiva dos ciclos ovulatórios, tá? Aquela normal. Que você vai menstruar, normalmente a paciente relata, olha, eu começo a ter cólica, aí a menstruação desce, quando a menstruação desce, vai melhorando. A dismenorreia secundária, que é uma causa patológica, já ela tem um padrão diferente, por isso a importância de você ouvir o paciente. Eu tenho muita cólica, mas como é a sua cólica? Não, a minha cólica, ela começa no primeiro dia e vai piorando ao longo dos dias. Então, já acende um sinal amarelo, porque isso não é uma dismenorreia primária de causa fisiológica, sabe? Então, você fica de olho. Então, a endometrite pode doer? Ela pode ser uma causa de dismenorreia secundária. Talvez pode ser o único sintoma que a paciente pode apresentar. Ela pode causar um sangramento? Pode causar sangramento. Ela pode causar tanto um sangramento aumentado dessas pacientes, como pode causar sangramentos irregulares. Por exemplo, como eu falei no início, paciente que usa anticoncepcional e tem escape. Sabe? Ela pode causar sangramentos uterinos anormais. E fazer o exame com sangramento não pode? Normalmente, a gente não consegue enxergar. Como a minha câmera tem um aumento de 20 vezes, quando tem sangue na cavidade, dificulta a visualização adequada, tá? Mas existem pacientes que eu não consigo fazer o exame porque tem um sangramento recorrente, apesar da medicação que a gente usa medicação para tentar parar esse sangramento, mas às vezes a gente ainda consegue, quando tem um sangramentinho pouco, sangramento ativo, maciço, eu não consigo ver realmente. Mas quando o sangramento é pouco, a gente até consegue fazer o exame.
Avançando no nosso bate-papo, bom demais. Lembrando, o DrCast é uma realização de Ponto de Saúde, Amplia Med, apoio Falo Mesmo Comunicação e patrocinadora Unimed Volta Redonda. Hoje a gente tá batendo um papo bom demais aqui, ó, trocando figurinha, tricotando aqui, entendendo tudo. A minha pós tá avançadíssima. Hoje eu tô ganhando aqui, ó, check em videohisteroscopia, que é a especialidade já há tantos anos dessa médica querida que o DrCast está recebendo, doutora Vandréia Ferreira. Doutora, agora me conta, assim, algum caso que marcou a sua carreira? Nossa, eu imagino a quantidade de pessoas que você tem. Tem alguma média aí de quantidade de pacientes atendidas? E existe algum caso, aquele caso seja positivo ou negativo, ou enfim, algo que poxa, Aline, esse é algo não consigo esquecer, teve um destaque. Então, os casos positivos são sempre muito legais, né? Eu tenho alguns casos positivos quando eu dou alta para o paciente, que eu, por exemplo, trato uma endometrite, ela está tentando engravidar, e eu sempre dou alta para ela falando assim, me manda boa notícia. E é um prazer enorme a paciente me ligar, falar, doutora, tô grávida. Então isso para mim não tem preço, sabe? Tem um caso de uma moça também que já tinha tido muitos abortamentos de repetição, e mais um abortamento, e veio parar para fazer a retirada, não tinham conseguido tirar todo o resto, esse material ovular, né, esse restinho de abortamento que estava ali, eu nem gosto de chamar de resto de abortamento, mas é a maneira como as pessoas vão entender, que estava muito aderido. E aí eu precisei fazer alguns procedimentos e ela já tinha tido muitos abortos. Então, e aí logo depois ela, não só com o meu procedimento, mas ela teve que fazer outros procedimentos, e ela acabou engravidando, e a menina é linda, sabe? Aí eu fico babando, fico emocionada. Dá para emocionar, né? Fico feliz, fico muito feliz, fico feliz. Em contrapartida, a gente tem alguns casos, né, de diagnósticos, por exemplo, um diagnóstico de câncer, né, assim, que mexem um pouco com a gente, né? Então, eu fiz o diagnóstico de câncer da minha irmã mais velha, né? Então, fazendo o exame dela, eu já sabia, quando eu olhei, eu já sabia, e aí, hoje ela tá bem, ela tá curada, né? Então, mas foi um diagnóstico, na verdade, quando eu olhei, eu falei, nossa, irmã, né? Então, isso para o médico é um desafio, porque eu não fui criada numa linha médica de ser aquela coisa, né, de que não pode, você não se emociona, aquela pedra. Eu não sou dessa linha aí, entendeu? É lógico que a gente tem que manter uma conduta, a gente precisa, mas a gente também tem um lado humano, né? A gente é humano, na verdade. A gente não tem um lado humano, a gente é humano. É verdade. Né? Então, acho que nesse momento de fazer o diagnóstico da minha irmã foi um baque. Eu levei um susto, sim, né? Do tipo, você tem que manter a pose, né? Então você acaba, mas ela tá bem, tá? São muitos desafios, muitas histórias. Tem muita coisa, nossa, tem muita coisa, muitos casos. Como eu te disse, né? Hoje eu saí do centro cirúrgico, vim para cá, fiz um procedimento cirúrgico que eu ainda não tinha feito nesses anos todos. Tô curiosa, qual que é esse procedimento? Não, assim, eu não sei nem se eu posso, porque ela tinha muitos cistos na recepção. Entendi. Muitos cistos grandes. E aí eu fui para cauterizar esses cistos para abrir a passagem, sabe? E é uma coisa super simples, mas assim, diferente do que ao longo dos anos. Porque eu faço muito, é muito comum pólipo, mioma,
Isso é meu dia a dia, né? Todo dia. Eu faço isso todo dia. E assim, o cistinho, esse cisto, ele é um cisto benigno, assim, eu podia, na verdade, eu fui mais, como eu vou dizer? Insistente. Eu fui mais intervencionista, eu fui mais, Entendi. porque nesse momento, para essa paciente, não adiantaria somente observar, porque ela vinha de uma história clínica e que precisaria intervir. Uhum. Então, eu me vi nesse momento, hoje, atualmente, hoje, exclusivamente essa cirurgia como exemplo, eu me vi, nossa, existe uma linha muito tênue entre o que você deve e não agir, né? Então, Entendi. nesse momento, era preciso agir, Uhum. sabe? São decisões difíceis, né? Na verdade, precisam ser embasadas. Aham. Ter segurança. Elas precisam ser embasadas. Precisam ser embasadas. E aí a maturidade, os anos, o estudo, a experiência, tudo isso vem como esse combo que traz essa segurança para você, para o outro, né? Credibiliza o médico com o Mas a paciente. gente precisa ter humildade, né? A gente precisa ter humildade mesmo. Porque a gente... Tem coisas novas, né? A gente não sabe mesmo, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter técnica, mas tem que ter humildade. As pacientes chegam com muito medo no consultório e elas dizem, eu tô com muito medo de fazer o exame. E aí eu digo para elas que medo é parte da essência humana. Não fosse o medo, não ia ter mais ninguém na face da Terra. O medo protege, todo né? mundo morrer na boca do bicho, né, gente? Então, isso serve também para pacientes e médicos. A gente, não que você tenha que ter medo o tempo todo, mas você tem que ter respeito pela patologia, tem que ter respeito pelo paciente. Porque então você acaba, como você faz aquilo todo dia, você acaba banalizando. E não dá. Não dá. Cada pólipo, por mais comum que seja, ele é o medo protege realmente você e o outro, né? Quando tem um outro envolvido, sim. Realmente Mas o medo, ele é importante até não paralisar. É o que eu falo para os pacientes. Você pode ter medo, mas não pode deixar de fazer o exame, porque se você paralisa, se você deixa o seu medo te paralisar, você acaba perdendo a chance de um diagnóstico. Tem que dosar isso, né? Isso, tem que dosar. É uma linha vida, tênue, né? Na vida. Na é uma vida. linha tênue. Eu costumo dizer para os pacientes que são sempre 2 pratos de balança na vida. Existem, porque as pacientes viram para mim e falam assim, mas existia uma fala antigamente que era assim, a esteroscopia, porque a esteroscopia surgiu para poupar muitos úteros, né? Que são saudáveis, porque a fala antigamente era, eu já tive filho, eu não quero mais meu útero, porque só serve para ter filho e dar câncer, eu não quero mais ter filho, então eu vou tirar o útero para não ter câncer. Quantas vezes você já ouviu isso? É verdade. E as coisas não são bem assim. A cirurgia de esterectomia, retirada do útero, é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia de grande porte, onde áreas anatômicas elas estão envolvidas. E todo procedimento tem risco. Todo. Eu costumo dizer para os pacientes, atravessar a rua tem risco. A gente se cerca de cuidados. Quando a gente faz um bom pré-operatório, quando a gente vai para a cirurgia, faz um pré-operatório, faz o risco cirúrgico, faz a avaliação anestésica. E mesmo que a cirurgia esteroscópica seja uma cirurgia de baixo risco, que seja minimamente invasiva, ela precisa ser cercada de cuidados. Quando antigamente se falava da retirada do útero, que o útero só serve para dar problema. Eu já tive filho. Para ter filho, para dar câncer, eu já tive filho, então não quero mais meu útero. Eu costumo dizer para os pacientes que existem 2 pratos de balança, tá? Risco e benefício, tá? Neste momento, eu tenho um pólipo dentro do útero em que existe uma cirurgia chamada videoesteroscopia cirúrgica, que você vai internar e sair no mesmo dia. O procedimento é todo feito pelo colo do útero, sem ter que abrir barriga. E esse pólipo, ele provavelmente tem características benignas, então ele vai ser resolvido durante o procedimento. Mas o pólipo pode voltar? Ele pode voltar num índice muito baixo, eu não posso garantir que ele não volte. Então eu vou tirar meu útero porque
meu útero não me serve mais. Aí eu falo para o paciente que são 2 pratos de balança. Riscos e benefícios. Neste momento, o seu achado de pólipo, a cirurgia esteroscópica, a cirurgia por baixo, pelo colo do útero, por videoesteroscopia, ela traz mais, o prato da balança de benefício pesa mais do que o de risco. Uhum. Não estou dizendo nesse momento que você não vai nunca precisar de retirar o seu útero, mas neste momento os riscos de uma esterectomia são maiores do que os benefícios. Então, a gente sempre vai fazer esse peso dos pratos da balança. Então, quando a paciente vem com essa fala, para mim, normalmente, o meu argumento é esse, né? Uhum. De que existem os riscos e benefícios. É o equilíbrio, né? O tal do equilíbrio. E é uma decisão que precisa ser pautada não só da decisão do paciente, mas, né, existe um médico ali envolvido, então o negócio é muito mais profundo. E aí a gente vai entrar num outro ponto também, porque a paciente é encaminhada para mim por um médico. E quando ela me pede, a paciente pede, mas qual a sua opinião? Aí eu dou o exemplo dos 2 pratos de balança, porque aí ela consegue tirar a própria opinião. Uhum. E ainda termino a frase dizendo, é lógico que isso é uma decisão sua e de seu médico, até por uma questão ética, né? Porque o ginecologista da paciente e o desejo da própria paciente é que vão determinar o tratamento. É lógico que a minha obrigação é dizer quais são os riscos e benefícios de cada procedimento. Não, de conta você foi questionada, mas essas decisões precisam realmente estar bem alinhadas entre médico e paciente, né? Doutora, vamos entrar agora numa partezinha que a gente fala aqui, né? Quem acompanha o DrCast já sabe, né? Se você não acompanha, veja lá no nosso canal, eu sempre falo isso. Vamos tirar o doutor da frente, o doutora da frente? Vamos conhecer rapidamente a Wandréia Ferreira, porque eu sei que você já foi aí professora, né? Você deu aula por quanto tempo? 10 anos. Por 10 anos. Como é que foi essa experiência? Conta rapidinho. E conta um pouquinho da sua vida. O que a gente pode saber, assim? Eu não vou tentar puxar muito, não. Ela vai contar o que ela quiser. Mas o que a gente pode saber da Wandréia Ferreira, né? Não só da doutora, que da doutora a gente teve aula. Eu dei aula durante 10 anos e uma curiosidade é que eu me formei muito cedo, né? Na faculdade de medicina. Eu me formei aos 23 anos. E eu comecei a dar aula, eu tinha 25 anos, então tinha aluno que era da minha idade, né? Então... Desafio, né? Porque existem... Eu tinha alunos que eram até mais velhos do que eu. Eu gostava muito de dar aula, gostava muito de dar aula mesmo. Porque essa história do útero aqui que eu falo, porque a sala, o carpete... Eu lembro de dar aula, e alguns alunos vão lembrar, porque era uma aula, né, de apresentação. Então eu falava, imagina que eu sou o útero, meus braços são as trompas, minhas mãos são os ovários, o meu corpo é o corpo uterino, minhas pernas é o colo uterino. Imagina que desse lado eu tenho um tecido conjuntivo que é o paramétrio, para explicar toda a estrutura anatômica da pelve. E aí era um teatro, né? Então... por isso que você brincou lá da parte da arte cênica, né? Que tem todo um envolvimento teatral nessa apresentação. Foi bem teatral. Então foi professora por 10 anos. Como é que foi essa experiência? Muito, muito legal, muito desafiadora, imagino, com 25 anos começando. Foi desafiadora, mas eu gostava muito. Gostava muito mesmo. O contato com o jovem, o contato te faz sempre... O jovem te desafia o tempo todo, né? O aluno te desafia muito. Ele faz com que você queira sempre responder, tenha sempre que ter uma resposta, na verdade, né? Te instiga. E, na verdade, a gente nem sempre tem as respostas. E eu falava, se eu não souber, eu vou procurar saber e vou responder. A tal da humildade lá que você falou, de realmente, né? O contato com os pacientes no ambulatório também era muito, muito importante. Isso fez parte, para mim, de
das pessoas, até mesmo das pessoas me conhecerem aqui, sabe? Porque eu voltei do Rio, né? Então, até então, ninguém me conhecia. E aí, para você ter uma ideia, a moça que trabalha lá em casa, ela falou, você fez o pré-natal do meu filho, sabe? E eu não lembrava, né? Muita Assim, gente, né? isso tem, o filho tá com 22 anos, e isso para mim, eu falei, nossa, que legal, né? Assim, ou então, você fez o parto do meu filho na UG, né? Outra moça que foi lá em casa também, nossa, minha filha tá com 19 anos, então isso é um bom retorno, né? Quantas histórias, quantas pessoas, né, envolvidas. Muita coisa, muitas vidas. E Muitas vidas. E tem uma pessoinha que eu sei aí, que é a vidinha, né? Conta um pouquinho mais disso, então, que delícia. Malena, minha filha. Malena, minha filha, que fez 7 meses agora. E assim, eu já tenho um pouco de idade, né? E eu passei pela vida achando que a maternidade era só uma coisa que era importante, mas que não era para mim, né? Aí, em determinado ponto da minha vida, eu tive ajuda e decidi, ainda que um pouco tardiamente, que seria o momento. E com todas as dificuldades, com a idade, com o processo de fertilização, com toda uma história envolvida, com todo, né, toda uma história. Malena veio porque Malena tinha que vir. E as pessoas que me abordam perguntando como tá para você ser mãe, né? Como tá a maternidade para você? E a minha resposta é sempre a mesma. Que hoje eu tenho a certeza que eu não poderia passar pela vida sem conhecer esse amor. Isso. E aí a gente, como mãe, se emociona junto, né? Porque a gente sabe disso. É transformador. É uma coisa louca, né? Você vê aquele bichinho ali, porque eu gestei. Eu sempre falei, né, que eu queria, se eu fosse mãe, eu queria gestar, parir, aleitar. Eu consegui fazer isso, né? Não consegui parir de parto normal, mas consegui dar mamar um tempo. Ela me rejeitou. Ela é Mariana Porreta. Ela. Entendeu? E aí, porque eu voltei a trabalhar, diminuí o leite e tal. Ela tem alergia a leite de vaca. Quantas, né, estão nessa... E aí, menina, putz, eu não sei. Eu sou apaixonada por ela, assim. E aí você descobre, quando você é mãe, que você é capaz de matar e morrer por uma pessoa. É uma sensação louca, sabe? Realmente é. E assim, Malena, então, está com 7 meses. 7 meses. Que delícia. 7 meses. Ela é linda, brava e bagunceira, na mesma proporção. Como definir Malena? Linda, brava e bagunceira. Dizem que, quando eu digo que ela é muito brava, as pessoas falam assim, mas ela não é quem puxar, né? Porque as pessoas me acham brava, né? Você é brava? Você se acha brava? Não, é porque eu sou chata. Você é firme, né? Vamos ressignificar esse termo. Eu fui auditora da Unimed Volta Redonda durante 10 anos também. Tem que ser ali, ó. Na verdade é perfil mesmo. Ninguém eu acho que as pessoas não vão buscar uma profissão porque a profissão busca as pessoas, né? As ocupações buscam as pessoas. Então, você não é jornalista porque você tem o tino, você tem a capacidade e a formação, elas só agregaram ao que você já trazia internamente, né? Então, existe um perfil para as profissões. Uma pessoa extremamente introvertida não vai se colocar na sua posição. E
a auditoria tem um perfil mais incisivo. Na verdade, é uma coisa muito... Eu não costumo dizer metódica, eu sou metodológica. Pronto. Eu já mudei é só ressignificar. Metódica é muito chato, né? Então, eu sou metodológica, eu sou uma pessoa de método. Então... E chata é uma coisa que, doutora Vandréia, não é que bate-papo incrível. Você é metodológica, mas olha... Metodológica. Botar assim que fica menos... Incrível, doutora. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby além de ficar com Malena? Essa linda, brava e bagunceira? Agora é só a Malena é meu hobby. Eu gosto de cantar. Mentira! Eu gosto de cantar, mas... É mesmo? Por isso você queria ser artista lá atrás? Na verdade, eu já estou ensinando para Malena. Eu tenho um violão, eu tenho um ukulele, eu tenho um carrom em casa. Eu não sei tocar nenhuma das 3 coisas. Malena, tá contigo essa responsa, hein? Na verdade, eu tenho um bloqueio que eu não consegui aprender a tocar violão. Mas eu vou te ensinar. Mas não consegui. Fui pro ukulele que tinha 4 cordas só, mas aí eu consegui algumas notas, mas eu não consigo. Então eu tá transferindo assim pra Malena. Aí eu já mostro para ela, falo, olha, filha, você já tem um nome artístico, sabe? Malena, sabe? É verdade. E aí você... Tem um significado, sabe? Malena? Na verdade, Malena é uma referência... Na verdade, não é uma transferência, mas é uma referência ao nome da minha mãe. É porque as pessoas tendem a fazer homenagens querendo espelhar. Na verdade, é uma referência mesmo ao nome da minha mãe. Minha mãe se chamava Maria Magdalena. E minha mãe faleceu, tinha 19 anos, teve câncer de mama e os netos, quando pequeno hoje, os netos de 30 e poucos anos já, a chamavam de vovó Malena. Então, aí eu... Que linda homenagem, é uma homenagem, né? É uma referência, mas assim, a gente precisa não transferir, né? E só referenciar, pode até reverenciar, mas não transferir, né? Porque acaba transferindo uma responsabilidade para a criança muito grande, né? De ser a pessoa... Que carrega o nome, né? Que carrega. Então, a gente precisa Tem tomar que ser muito cuidado. Mas assim, eu achei que Malena era tão especial na vida, ela chegou com tantas, sabe? Tanta história. Com tanta bagagem para estar aqui hoje, com toda a minha história, sabe? É porque ela precisava mesmo. E ela precisa, e ela é muito especial. É muito especial. Eu tenho absoluta certeza disso. Que lindo. Ela é muito especial. Tá, a gente fica doido pra conhecer Malena. Beijo. Eu vou mostrar foto. Eu vou querer ver foto. Lógico, mãe papel de mãe é esse. Olha, você já viu? Olha, ele fez isso. Eu também, depois eu mostro dos meus também. Doutora, então hobby é Malena, né? Mas tem alguma coisa além do cantar que você falou? Eu canto pra Malena agora. Que tipo de estilo musical que gosta? Então, eu fiz aula de canto. Tá escondendo o jogo? Gente, ela falou que elas não sabem tocar o violão, mas o canto... Não, mas eu fiz aula de canto na época que eu dava aula na FOA, porque eu estava percebendo que eu precisava de uma maneira de impostar a voz, e além de gostar de cantar, né? Eu acho que eu sou afinada. Pois a gente quer ouvir. Meu Deus. E assim, na época da aula de canto, eu dizia que tinha apresentação da escolinha, sabe? Escolinha de criança. Na minha aula de canto, na minha escola de canto, tinha apresentação de 6 em 6 meses, que era uma apresentação assim, que era ali no funcionários da vila, que era uma apresentação, tinha umas 500 pessoas, então não era uma apresentaçãozinha, era uma apresentação. Eu me sentia artista. E que estilo musical? Eu sempre cantei MPB, bossa nova. Dá uma palhinha pra gente aí, doutora. Não vai dar não, né? Ela não vai dar. Eu não combinei isso antes com ela. Não combinei. Poxa, quem tem o privilégio de ser amiga de doutora Vandréia sabe das cantorias. Poxa, perdemos a artista, hein? Tá bom, não combinei, então combinado, né? Tudo bem, é justo. Mas eu queria muito te agradecer
pelo seu tempo disponível aqui, porque eu sei que é corre dali, corre daqui, ainda temos Malena nesse jogo, né? Malena, vou devolver a mamãe, me perdoa, a gente agarrou só um pouquinho, mas que era muito bate-papo, e eu não imaginava que videohisteroscopia, essa especialidade que faz seus olhos brilharem, como ia render tanto o assunto, e que Malena, que na verdade é o grande brilho dos olhos, tinha que ser pauta aqui, claro, como não, né? Agora, há 7 meses, transformando há mais tempo, né? Porque existe uma gestação, existe todo um tempo aí, né? Para chegar Malena até aqui, toda uma história. Bom, doutora, muito obrigada, de coração, foi bom demais. Eu que agradeço muito, muito a oportunidade. E que isso possa agregar, né, a história de vocês, que isso traga muitas visualizações para vocês. E, assim, o que eu puder sempre contribuir, qualquer pauta que surja, qualquer coisa que tenha dúvida, eu estou à disposição. Se eu souber responder, se eu não souber, eu vou procurar saber também. E assim, vou sempre me colocar à disposição, tá, gente? Muito obrigada. E eu tento sempre fazer. É muito mais difícil na vida olhos de ver e ouvidos de ouvir do que com os pacientes. Eu tenho uma grande facilidade com os pacientes, eu tenho uma boa relação médico-paciente, eu gosto muito do que eu faço realmente. E assim, é muito mais difícil na vida, no dia a dia, a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, seja o seu familiar, a pessoa que vive com você em casa, e como isso é tão difícil e é tão fácil para mim com o paciente, com o médico. Isso que a gente vai treinando em casa. Nas relações pessoais, né? As relações pessoais são mais... O buraco é mais embaixo, a gente sabe, é o desafio, né? A missão da nossa vida, realmente. Mas isso eu vou levar para mim, hein? Olha, ainda mais como jornalistas, olhos para ver, ouvidos para ouvir, essa sensibilidade tão importante. Muito obrigada. Lembrando, a DrCast é uma realização de Ponto de Saúde e Ampliamed, com apoio Falo Mesmo Comunicação, patrocinadora Unimed, sempre com a gente, desde o início aí, apostando no nosso projeto, com excelentes profissionais, enfim, Unimed, Volta Redonda dispensando comentários. Muito obrigada, e muito obrigada a você que está sempre aqui acompanhou mais este super episódio hoje com a doutora Vandréia, falando muita coisa, contando histórias, né? Ela falou histórias conectam, como foi prazeroso esse bate-papo. Obrigada a você que acompanhou tudo. Lembrando, fica tudo no YouTube, tá? Na íntegra lá, ó, cravadinho, mas nós temos as versões dos nossos cortes, as versões mais curtinhas que você pode curtir, pode encaminhar, compartilhar, deixar sua sugestão, seu comentário, se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor. Divulga aí o DrCast, tamo junto para trazer esclarecimentos, para te atender, para realmente entender este universo de saúde e bem-estar. Obrigada, doutora. Obrigada, Fernando, que tá aqui nos nossos bastidores. Obrigada, Fernando. Beijo grande, gente. Gratidão.